A gente precisa entender que dias difíceis é dias de crescimento. Até que nós não venhamos ter clareza sobre isso, a gente vai passar o tempo reclamando. A gente vai reclamar de muita coisa. Mas quando a gente começar a ver e entender que as dificuldades vai ser um momento em que nós vamos estar sendo moldados e treinados pelo Senhor, a gente não vai reclamar mais. A gente vai agradecer ao Senhor, não pelo problema, mas porque Deus tem fortalecido a nossa vida diante das dificuldades. E lá em Tiago, abre tua Bíblia lá em Tiago capítulo 1, verso 2, que diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por provações, por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. No verso 4 diz: Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegro e em nada deficiente. Ou seja, a aprovação, ela fortalece a nossa vida. Ela molda o nosso caráter. Ele transforma a nossa vida. Mas como a gente... Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que dizer: Deus, muito obrigado por todos esses problemas. Mas é dizer: Deus, olha, o Senhor está comigo e eu sei como eu vou sair dessa dificuldade. Então, ninguém gosta de enfrentar a dificuldade, não. É claro que ninguém gosta. Nossa tendência é pedir a Deus para que realmente a gente saia dessa dificuldade. E não está errado. Mas quando nós entendemos que dentro da dificuldade, que na dificuldade nós somos moldados, a gente vai ter uma visão diferente da dificuldade. Então, muitas das vezes as provações, elas servem como ferramenta de crescimento para nós. Então, você, em vez de estar reclamando: Deus, que problema de Deus, o que o Senhor vai me ensinar diante dessas dificuldades? Então, assim como o ouro, ele refina, né? Assim como o ouro é refinado no fogo, a nossa fé é fortalecida nas lutas. Então, como é que eu sei que Deus está comigo diante das dificuldades? Quando a gente passa por dificuldade e vence as dificuldades. Quando a gente enxerga que Deus está conosco. Né? Como é que a gente sabe que Deus é um Deus que cura? Quando existe uma enfermidade, a gente ora, a gente crê, prova da cura e você sabe: Deus me curou. Então, são os problemas e as dificuldades que fortalecem a nossa vida. Então, durante esses momentos difíceis, nós precisamos aprender que Deus está conosco, que Deus não nos deixa sozinho. Então, toda dificuldade, ela vai desenvolver em nós perseverança, descobrindo a graça de Deus, descobrindo que Deus é suficiente na nossa vida. Então, hoje é o dia de nós ficarmos: Deus, me ensina a gerar gratidão, a entender que o Senhor está comigo diante das dificuldades. Então, as dificuldades, ela podem revelar riquezas, mas também elas revelam a fidelidade de Deus. Quando nós passamos a orar mais, buscar a presença de Deus, nós somos fortalecidos. E o que parece ser um obstáculo para a nossa vida pode ser exatamente o processo que Deus está moldando a nossa vida, que Deus está moldando o nosso caráter. Então, ele nos prepara diante das dificuldades para algo que amanhã vai ser algo que fará parte do nosso propósito. Então, não permita no dia de hoje. A partir de hoje, nós não iremos permitir que nenhuma dificuldade endureça o nosso coração. Que nenhuma dificuldade venha nos fazer ser pessoas que venham murmurar daquilo que Deus tem feito. Reclamar das dificuldades, reclamar da vida. Que hoje seja um dia que você venha gerar gratidão, até pelas lutas que você tem passado. E é como eu falei, ninguém vai chegar e vai ficar agradecendo pelo problema. Mas você vai começar a enxergar com um olhar diferente do que Deus está moldando no seu caráter. Então, não permita que a dificuldade endureça o seu coração. Amém? Permita que ele aprofunde a sua confiança, que ele aprofunde o seu relacionamento com Deus, que você possa todos os dias amadurecer diante da presença de Deus, dizendo: Deus, olha, eu sei que eu estou passando por dificuldade, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo. Eu sei que o Senhor está presente. Diga: Senhor, eu sei que as dificuldades fazem parte da minha caminhada e eu preciso saber que o Senhor está comigo. Eu preciso ter essa certeza todos os dias de que eu não estou sozinho, né? Eu peço para que cada luta te fortaleça na presença do Senhor, fortaleça a sua fé. E que nós vamos estar pedindo a Deus todos os dias para enxergarmos que existe propósito diante de toda dificuldade. Que existe propósito diante de todo o caminho que nós estamos percorrendo.
e que nós venhamos compreendê-lo, todos eles. Mas para nós compreendermos a trajetória, o caminho, a vontade de Deus, a gente precisa estar buscando Deus. Não tem como a gente ter relacionamento com alguém, né? Um exemplo, conhecer alguém se a gente não se relaciona. Né? Você que conhece aí seus pais, a sua família, você sabe melhor do que ninguém das pessoas lá fora, porque você se relaciona, porque você convive. Então não tem como nós falarmos que conhecemos a presença de Deus sem investir tempo com Ele. Então, tira tempo para orar, tira tempo para buscar a presença de Deus, para você ter conhecimento, maturidade, de saber que Deus, até nas dificuldades, está trabalhando na tua vida. Então as dificuldades, elas podem marcar a nossa história. Marca, mas que não, algo que nós precisamos saber é que elas não definem o nosso destino. A dificuldade, elas podem até marcar a nossa vida, mas elas não definem quem somos, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, quando as coisas estão sendo conduzidas pelo Senhor, durante a nossa caminhada, a gente somos fortalecidos, amadurecidos e preparados. Amém? Então, que hoje seja o dia em que nós vamos dizer: Deus, fortalece a minha vida. Eu entendo que até no dia difícil eu sou moldada, eu sou fortalecida pelo Senhor. Então, um exemplo grande sobre isso é a vida de José. José, ele foi traído pelos seus irmãos, passou por tudo que você até já conhece a história de José, né? Mas não definiu a história, o futuro de José. José, ele descansou no Senhor, mesmo diante de todas as dificuldades. Mas havia algo, um propósito para se cumprir na vida de José. E Deus, ele faz comigo e ele faz com você. Nós precisamos aprender a permanecer em Deus. Então, o caminho que José percorreu levou ele a se tornar o governador do Egito. Então, se ele tivesse desistido, se ele tivesse parado, José não teria se tornado um governador. Então, ele decidiu permanecer no Senhor, mesmo diante de todas as dificuldades. José não ficou: os meus irmãos me deixaram. José não permitiu que a rejeição o tornasse quem ele era, né? O moldasse quem ele era. Imagina que José tivesse o tempo todo reclamado: mas porque eu passei por isso, porque eu fui rejeitado, porque os meus irmãos me venderam. Não, ele pegou todos aqueles problemas que ele passava, que ele tinha acontecido, ele praticamente colocou dentro de um saquinho, fechou e foi cumprir o propósito dele. E ele se tornou governador, porque ele não abriu mão. E isso não fez fechar os olhos para o problema. As dificuldades não é para nós fecharmos os olhos e dizer que está tudo perfeito, não. É olhar para o problema e ver que o problema existe. Mas ele não pode definir o meu propósito, o meu futuro em Deus. Então, nenhuma dificuldade pode e nem pode, nós não devemos permitir que eles venham definir o nosso futuro, o nosso propósito no Senhor. Então, tem uma passagem na Bíblia que diz, que lá em Gênesis, que diz que José disse assim: vocês planejam o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Então, independente do que você tem passado, do que as pessoas têm desejado para a tua vida, uma coisa é certa: você sabe exatamente quais são os planos do Senhor para você. E foi isso que José falou. As pessoas até podem planejar o mal sobre a sua vida, mas Deus o torna tudo isso bem. Então não tenha medo do que tem falado contra você, não tenha medo do que tem declarado sobre a tua vida. Saiba os planos que Deus tem para a tua vida. Saiba que Deus, ele pode transformar toda maldição em bênção. E nós precisamos acreditar. Deus, eu sei qual é o teu propósito. Eu sei o que o Senhor tem para mim. E eu não posso ficar me apegando a todas as dificuldades, aos medos, à ansiedade, às angústias do meu passado. Nós não podemos ficar presos lá. O Senhor tem propósito de vida, mas nós precisamos estar buscando presença de Deus para entender que até nas provações nós somos moldados e somos preparados pelo Senhor. Então não tenha medo daquilo que tem vindo contra você. Deus é Deus que pode mudar todas as situações. Deus é Deus que pode mudar a história da nossa vida. Davi, ele também foi assim. Davi, ele se tornou rei. Mas Davi, ele enfrentou perseguições. Ele viveu escondido em cavernas. Teve uma vida ameaçada o tempo todo por Saul. Mas as dificuldades não impediram o plano de Deus sobre a vida de Davi. Elas preparavam Davi para liderar Israel, para governar o povo de Israel. E nós precisamos entender que o Senhor trabalha na nossa vida. Ele molda a nossa vida e o nosso caráter para se tornarmos quem o Senhor deseja que nós venhamos nos tornar.
Então que hoje seja o dia em que você diga: Deus, me dá força, assim como foi na vida de José, assim como foi na vida de Davi. Outro exemplo muito grande é a vida de Jó. Todo mundo sabe o quanto Jó foi. As experiências que Jó teve, foi um homem de fé, né? Jó, ele perdeu tudo, ele perdeu os seus bens, Jó perdeu família, Jó perdeu saúde, Jó perdeu riquezas, mas ele permaneceu fiel. A mulher de Jó disse para Jó abandonar, né? Para Jó abandonar Deus e depois ele entregasse a sua vida de tanto sofrimento que Jó tinha enfrentado. Mas Jó não. Jó, ele decidiu permanecer no Senhor. E Jó teve as suas experiências em Deus. Nós não podemos desistir. Se você for olhar um pouquinho mais à frente na leitura que estávamos fazendo, aqui em Tiago, capítulo 1, no verso 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Nós só iremos experimentar da coroa da vida, da vitória, se nós aprendemos a permanecer. A gente sabe que vai existir dias difíceis. É tanto que Jesus deixou em sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus não tivesse vindo a este mundo, a gente ia dizer: é muito fácil ele no céu e tudo, e não tem. Mas não, ele veio para cá, ele provou para mim e para você que ele venceu e que nós poderíamos vencer. E ele não se contaminou com ninguém, ele não pecou. E ele provou isso para mim e para você, que mesmo diante das dificuldades, das traições, do engano, ele permaneceu buscando e estando na presença de Deus. Então deixa eu te perguntar, a dificuldade que você está enfrentando hoje está definindo a sua visão de futuro ou ela está fortalecendo? Como é que você olha para os problemas hoje? Ela tem fortalecido a tua fé em Deus? Ela tem fortalecido a tua confiança no Senhor? Ela tem te feito desistir e não permanecer na presença? Como é que você tem enfrentado o dia mau? Você tem enfrentado o dia mau com garra na presença de Deus? Ou você tem sido engolido pelos problemas? Ah, Deus não está me vendo. Ah, o Senhor está muito ocupado com o problema de todo mundo. Não está enxergando as minhas dificuldades. Como você está enfrentando as dificuldades da tua vida? O que Deus pode estar te ensinando diante dessas dificuldades e você está perdido no meio dessa dificuldade? Entenda hoje que Deus, ele tem propósito na sua vida, independente daquilo que você tem passado. Ele não esqueceu de você. Existe algo que o Senhor está preparando unicamente para você e é por isso que você está passando o que você está passando. Só que deixa eu te dizer, existem pessoas que faz 10 anos, eu vou dar exemplo, menos tempo, 5 anos, 1 ano dentro de um problema e tá achando que é Deus que está permanecendo. Peraí. Nós precisamos começar a enxergar o que é responsabilidade nossa. Existem problemas na nossa vida que somos nós os causadores. Nós não estamos buscando a presença de Deus, estamos enfrentando a dificuldade por muito tempo. Deus, ele não nos pega para colocarmos dentro de um problema por muito tempo, não. Deus, ele permite que dificuldade venha e rapidamente a gente saia dele. Só que tem coisas na nossa vida que está se repetindo por muito tempo, porque nós ainda não aprendemos. Enquanto nós não aprendemos a lidar com as dificuldades, a gente vai repetir ele na nossa vida. É por isso que o Senhor, nós precisamos entender que o Senhor, ele vai moldar. Pai, o que é que eu preciso aprender com essa dificuldade? Porque eu preciso sair desse problema. Tem gente que está dentro de um casamento destruído há anos. Mas Deus, não, se posiciona, vai buscar a tua salvação, seja referencial de Deus dentro da tua casa. Aí talvez você não esteja obedecendo, nem ouvindo e não está investindo tempo na presença de Deus, está no casamento há muitos anos passando por dificuldades, achando que é Deus que está permitindo que você continue. O Senhor quer que você seja moldado, mas Ele não quer que você passe anos diante de uma dificuldade. Aprenda a simplesmente enxergar qual é o tempo que o Senhor tem te dado. Então que hoje seja o dia em que Deus venha falar ao teu coração, para que você venha entender se não é você que está causando problema. Ah, estou vivendo assim porque Deus quer. Será que Deus quer que você sofra tanto? Será que Deus quer que você tenha um casamento ruim, uma família sem estrutura nenhuma, um financeiro totalmente carregado, sem realização de sonhos, sem nada? Deus, me dá sabedoria. É isso que nós precisamos pedir todos os dias.
Se Deus transformou a vida de José, se Deus transformou a vida de Davi, se Deus transformou a vida de Jó, Ele pode fazer isso na minha vida e na tua vida. Todas essas dificuldades que eles passaram aproximaram ele do propósito de Deus. Então, nenhum propósito, nenhuma dificuldade que apareça para a minha vida e para a tua vida tem que ser motivo de nos separar de Deus. Nós não precisamos estar fora da presença para o problema acontecer, não. Estando em Deus, problemas vão surgir. Às vezes as pessoas dizem, eu vou para a igreja, eu quero servir a Deus para ficar distante de problema. Não, gente, é engano. Só que deixa eu te dizer, na presença de Deus a gente tem respaldo. Na presença de Deus a gente tem livramento. Na presença de Deus a gente tem escape. Na presença de Deus a gente tem provisão. A todo tempo e diante de qualquer situação, o Senhor está comigo e com você. Então não olhe para o problema que você tem enfrentado. Não olhe para as adversidades que têm surgido à sua frente. Olhe para o Deus que você serve e saiba que Ele vai vir com provisão para a tua vida. E saiba que Ele vai vir com aquilo que você deseja. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mas não investe o teu tempo. Às vezes a gente investe tempo para tudo. Mas quando chega na hora de ler a Bíblia, de estudar a palavra, de irmos para a igreja, de darmos testemunho, a gente corre. Como é que Deus vai nos encher se o nosso coração está fechado? Se nós estamos ocupados demais o tempo todo? Como é que nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós se nós não estamos tendo tempo nem para conhecer? Então você está olhando para as dificuldades que você tem enfrentado, para o tamanho das dificuldades, ou você tem olhado para Jesus? Se você está olhando para Jesus, você rapidamente vai sair desse problema. Mas se você ficar olhando para as dificuldades, você vai paralisar. Então, quando surgir uma dificuldade, vamos começar a olhar diferente. A nossa primeira reação será confiar em Deus. Amém? Não vai ser desistir. Existem lutas que estão fazendo você acreditar que o seu futuro acabou. Será que você olha para a dificuldade pronto aqui? Agora não dá mais. Quantas das vezes a gente olha para um problema e enxerga ele como o que define o nosso futuro? Chega um problema, você diz, pronto, agora parou. Desisto, não dá, eu não consigo. Então que hoje você venha olhar, decidir, permanecer firme, mesmo enxergando todas as respostas contrárias. Gente, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para Cristo. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, os problemas aumentam, as dificuldades aumentam, o medo aumenta. Nós precisamos olhar para Cristo. E hoje, em vez de você apenas, dizer, Deus, olha, me ajuda, não decide permanecer no Senhor. Não olhe para o teu passado, não olhe para o que fizeram com você. Não olhe para as dificuldades que você tem enfrentado. Olhe para Cristo. Deus vai passar. Vai passar. É fácil? Não, mas é possível. Então, que nenhuma dificuldade venha te distanciar do Senhor. Que você venha olhar para a dificuldade e ver Ele como algo que vai moldar o teu caráter. Mas não determine o seu futuro. Nenhuma dificuldade tem que definir o nosso futuro. Nós precisamos olhar para essa palavra e dizer, Deus, o Senhor está comigo. Independente do que eu estiver passando, o Senhor está comigo. Então não permita que as dificuldades definam quem você é em Deus. Não permita que as dificuldades te distanciem do propósito de Deus. Deus, Ele está com você, Ele está te tornando cada vez mais forte. Se nós fôssemos olhar com carinho, atentos, nós não somos mais as mesmas pessoas de quando nós começamos a nossa vida com Deus. Hoje nós nos tornamos mais fortes. E foi diante de todas as dificuldades que nós enfrentamos que hoje somos quem somos. Então que as dificuldades venham fortalecer a tua fé. Mesmo que seja desconfortável. Porque é desconfortável. Mas Deus está comigo e está com você. Então Deus, Ele não vai permitir luta nenhuma para afogar a nossa fé. Mas para nos fortalecer. Amém? Que você nunca esqueça disso. Que a partir de hoje, você venha gerar gratidão por todos os momentos que você tem passado. Que você venha dizer, Deus, muito obrigada, porque o Senhor tem me fortalecido. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem moldado a minha vida. Muito obrigada, Jesus, por todas as dificuldades que eu tenho me enfrentado. Eu sei que não é em vão. Que essa seja a nossa oração.
que nós venhamos nunca esquecer de que o Senhor está conosco. Que em nome de Jesus nós venhamos gerar gratidão pela vida que nós estamos vivendo hoje, porque Deus está moldando e nos preparando para viver dias melhores. Só que Deus, ele não vai nos dar aquilo que desejamos de todo jeito. Ele vai nos preparar. Gente, todas as pessoas que são contratadas para trabalhar numa empresa, existe um processo, existe um preparo, existe um treinamento. Então Deus, ele não vai nos colocar num cargo de honra de todo jeito. Ele vai nos preparar, ele vai nos capacitar para estarmos no lugar que nós desejamos, no lugar que ele deseja para nós. Então não é de todo jeito. Então, gere gratidão por tudo que você tem hoje, por tudo que você já viveu até aqui. Foram eles que te moldaram a ser quem você se tornou hoje. Amém? Então não permita que as dificuldades te distanciem da palavra de Deus, te distanciem do Senhor, mas que você venha estar vivendo aquilo que ele deseja para você. Amém? Então fecha teus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor.